E aí, queridos e queridas, tudo bem? Eu sou o professor Luiz Felipe e sejam muito bem-vindos ao meu espaço aqui no YouTube, onde estarei compartilhando vídeos sobre história, filosofia e sociologia com todos vocês. Nesse vídeo, eu quero falar com você que é do oitavo ano, porque nós vamos trabalhar um período da história que é pura adrenalina, marcado também por um grande jogo de estratégias. Eu estou falando desse homem que você está vendo aí na tela. Isso mesmo. Eu estou falando de Napoleão Bonaparte. Aquele que não tinha nem 1,70 m, mas dominou quase a Europa inteira. Durante o período em que esse cara esteve no poder da França, ou seja, entre 1799 até 1815, a Europa foi palco de gigantescas transformações. Então, estás curioso para saber como tudo isso aconteceu? Então, fica ligado aqui comigo que a revisão que a gente vai realizar no vídeo de hoje vai te dar um panorama geral desse agitado período. E também para acompanhar esse vídeo, você pode baixar o material em PDF que eu disponibilizei aqui na descrição do vídeo. Nesse material, você pode navegar e acompanhar, por exemplo, a linha do tempo, as informações bem organizadinhas e também imagens que vão ilustrar o conteúdo. Então, sem mais lenga-lenga, vamos começar? Comecemos com a linha do tempo que resume bem a era napoleônica. Gente, algo que você deve ter em mente é que a era napoleônica é uma extensão, ou seja, é uma continuação da Revolução Francesa. Ele dá continuidade ao processo revolucionário. Após uma série de dificuldades enfrentadas pela França no governo conhecido como Diretório, Napoleão Bonaparte, contando com o apoio de representantes desse governo, realiza um golpe de Estado, ou seja, ele toma o poder à força no dia 9 de novembro de 1799, fato que ficou conhecido como Golpe de 18 Brumário. E após o golpe, um novo governo foi criado, conhecido como Consulado, em que o poder executivo era exercido por três caras. E o principal deles, é claro, o próprio Napoleão Bonaparte. Depois de ter feito muita coisa boa na França durante esse período do consulado, Napoleão é aclamado imperador, título que ele vai ter até o ano de 1815, como você pode ver aí na linha do tempo. E foi no Império que as fronteiras da França foram expandidas, alargadas no mapa da Europa. Gente, vamos pensar o consulado como o período em que Napoleão colocou a casa em ordem. Depois de anos lutando contra vários países que eram contrários à Revolução Francesa e também lutando contra as constantes ameaças feitas por grupos que atuavam dentro da França, que defendiam a volta do antigo regime, a sociedade francesa clamava por paz. Estava cansada de tanta agitação, tanta desordem, principalmente a burguesia francesa. E, gente, foi isso que Napoleão fez. Ele colocou a coisa em ordem. Em 1801, Napoleão faz as pazes com a Igreja Católica, assinando o acordo chamado Concordata. Nesse acordo, o catolicismo era reestabelecido na França, algo que, durante a Revolução Francesa, o catolicismo foi proibido de atuar no território francês. Mas, agora, com a Concordata, o catolicismo não atuaria da mesma forma que era antes da Revolução. Agora, com Napoleão, haveria uma clara distância entre governo e igreja. Gente, agora a igreja não poderia se envolver, intervir nos assuntos do governo. Não, não poderia não. Com isso, foi instituído com a concordata
o que a gente chama de Estado laico. E é sobre esse assunto que vale a pena a gente criar uma nota. Então se liga aí. Estado laico, também conhecido como Estado secular, é um modelo de organização política em que o poder do Estado é neutro em relação às questões religiosas. Isso significa que ele não adota nenhuma religião oficial, nem apoia ou se opõe a qualquer crença específica. Os principais princípios de um Estado laico são: separação entre Estado e religião, liberdade religiosa. Todos os cidadãos são tratados da mesma maneira independente de suas convicções religiosas. Neutralidade, ou seja, o Estado não pode ter uma postura antirreligiosa ou ateia, mas também não pode promover uma religião em detrimento de outras. Outro acordo importante que vale a pena ser lembrado é a assinatura da Paz de Amiens em 1802. Nesse tratado, Napoleão firmou uma paz, mesmo que temporária, com a Inglaterra. Com esse acordo, Napoleão deixa de se preocupar com os outros países e dedica seus esforços em recuperar a economia e colocar em ordem a política francesa, promovendo a tão esperada ordem desejada por vários grupos sociais da França. Para isso, Napoleão empreende uma série de reformas durante o período do consulado. Na educação, ele criou várias escolas públicas. Para recuperar a economia francesa, ele funda o Banco Francês, constrói estradas e drena pântanos com o objetivo de facilitar a produção agrícola e também facilitar a circulação de mercadorias, além também de estimular o desenvolvimento industrial. E quem é que vai se beneficiar com essas reformas? Isso mesmo, a burguesia francesa, que era o grupo social que foi mais beneficiado por essas reformas na área econômica. Mas o grande legado de Napoleão foi no plano jurídico. Eu estou me referindo à criação de um novo conjunto de leis, conhecido como Código Civil Napoleônico. E por que foi tão importante este código? Porque nesse novo conjunto de leis, os ideais tão defendidos pelo movimento iluminista foram, em grande parte, consolidados. Quer ver? Então se liga aí na nossa próxima nota, ou melhor, segunda nota. Dentre as principais disposições estabelecidas pelo Código Civil Napoleônico são: liberdade individual, igualdade civil, direito à propriedade privada, separação entre Estado e Igreja, casamento civil e o divórcio. No entanto, havia outras medidas conservadoras, como a proibição às greves e a protestos contrários ao governo, não reconhecimento da igualdade entre homens e mulheres. Em 1804, por meio de um plebiscito, Napoleão é aclamado imperador da França. Isso porque ele ganhou muito prestígio dentro do país com as reformas que ele realizou durante o consulado. Napoleão, se achando maioral, no dia da sua coroação, fez questão de tomar o protagonismo para si. E quebrando o protocolo, ele coroa a si mesmo, rejeitando a bênção do Papa Pio VII, algo que era muito comum nas coroações dos reis. E quando foi coroar sua esposa Josefina como imperatriz, foi o próprio Napoleão que coroou ela. E o que é que isso significava? Que o poder político vinha dele próprio, não vinha de nenhuma autoridade, por exemplo, autoridade religiosa. Ele próprio tinha conquistado aquele tipo de poder. E foi durante o Império que Napoleão, se achando, vai alargar, vai expandir as fronteiras da Europa. Agora tu sabe, né? Com isso,
as antigas rivalidades começam a voltar. E a principal rival de Napoleão, ou melhor, a principal rival da França de Napoleão, vai ser a Inglaterra. E a Inglaterra, gente, era invencível pelo mar. Era uma autoridade militar no mar. Napoleão, por sua vez, era invencível por terra. Isso é muito importante, devido à grande atuação do grande exército francês. Gente, esse corpo militar da França, sob a liderança de Napoleão, experimentou vitórias incríveis no cenário europeu. Isso porque os soldados eram, em sua maioria, jovens e lutavam com sangue nos olhos. Eles tinham em mente que estavam dando continuidade a uma luta contra o antigo regime. Ou seja, eles tinham uma clara motivação. Eles pensavam, vê que coisa fantástica, eles pensavam que estavam reconstruindo a história. Além disso, o movimento no campo de batalha dos soldados era bem rápido e avassalador, não dando chance nenhuma para o inimigo. Isso permitiu a Napoleão subjugar diretamente alguns territórios, formando os chamados estados vassalos, e também fazer acordos bem vantajosos com outros estados que, por sua vez, se transformaram em estados aliados. Quer saber o nome de alguns desses territórios? Então vamos para a nossa terceira nota. Alguns dos estados vassalos eram: Confederação do Reno, Confederação Suíça, Reino da Itália, Reino de Nápoles, Reino de Holanda, Ducado de Varsóvia. Já alguns dos estados aliados eram: Império Austríaco, Reino da Prússia, Império Russo, Dinamarca-Noruega. Duas batalhas são importantes para nós entendermos esse processo de expansão territorial. Uma mostra a fraqueza de Napoleão e a outra a sua força. A primeira é a Batalha de Trafalgar, travada em 1805 e que marca a vitória da Marinha Inglesa sobre o exército de Napoleão. No mesmo ano, houve a Batalha de Austerlitz, em que Napoleão venceu por terra uma aliança de países lideradas pela própria Inglaterra. Nesse momento, o jogo militar entre a França e a Inglaterra estava meio que empatado. Não conseguindo invadir o território inglês, Napoleão bolou uma estratégia bem interessante que era, lembra bem isso, a estratégia era isolar economicamente a Inglaterra, proibindo os territórios dominados por ele de estabelecer relações econômicas com a Inglaterra. E qual foi o nome dessa estratégia? Isso mesmo, o bloqueio continental. Napoleão acreditava que, enfraquecendo a economia inglesa, seria muito mais fácil de derrotar aquele país. No entanto, o resultado não foi o esperado por Napoleão. Muitas economias europeias dependiam da economia inglesa. Portugal, por exemplo, era uma dessas economias. A coroa portuguesa, chefiada na época pelo príncipe Dom João VI, e vale a pena lembrar desse cara, rompeu com o bloqueio continental em 1807, consolidou a sua aliança com a Inglaterra e, com a ajuda da Marinha Inglesa, fugiu para o Brasil, chegando aqui no início do ano de 1808 e só vai retornar no ano de 1821. E nesse período vale a pena a gente estudar em outro momento sobre o período joanino, mas vamos deixar isso para outro vídeo. A vida de Napoleão não estava sendo tão fácil. Com o tempo, houve um aumento do número de movimentos de resistência popular
contra a dominação de Napoleão em vários países. Gente, a galera realmente não estava satisfeita. Entre o ano de 1808 e 1812, por exemplo, a sociedade espanhola, a Espanha que era dominada diretamente por Napoleão, a sociedade espanhola travou uma grande luta para expulsar o grande exército francês. E conseguiu, viu? No dia 21 de julho de 1808, cerca de 40 mil espanhóis cercaram 10 mil soldados franceses e conseguiram sacramentar e expulsar Napoleão, no fato que ficou conhecido como a capitulação de Bailén. Mas, olha só, o fator decisivo para a derrota de Napoleão foi a tentativa fracassada de invasão à Rússia em 1812. Além de enfrentar a resistência heróica do povo russo, o exército francês teve que enfrentar o rigoroso inverno russo. A derrota foi um desastre para Napoleão. Esse desastre militar motivou os rivais de Napoleão a se organizarem e também a lutarem juntos para destruir o grande império napoleônico. Lideradas pela Inglaterra, Rússia, Prússia e a Áustria se uniram e avançaram para cima dos soldados franceses. Gente, o negócio ficou tão feio que nem a sociedade francesa estava aguentando tanta derrota. Napoleão começou, é claro, a perder o apoio popular. E após várias derrotas decisivas em campo de batalha e com a sua popularidade em baixa, Napoleão decidiu o quê? Abdicar do trono em 1814 e foge para a ilha de Elba. Com Napoleão fora, quem foi que ficou no governo da França? Não fiquem espantados, não. Mas foi esse carinha aí, ó, Luís XVIII, irmão de Luís XVI. Luís XVI, aquele mesmo que foi guilhotinado durante a Revolução Francesa. A sociedade da França, gente, já tinha experimentado muita mudança para aguentar uma volta do antigo regime. Então, a população volta atrás no que se refere a Napoleão e clama pelo retorno de Napoleão. Sabendo disso, o antigo imperador volta e é aclamado novamente por grande parte da população francesa e inicia o que ficou conhecido como o governo dos 100 dias. Com seu retorno, Napoleão tenta resgatar o seu prestígio. Mas para quê, gente? Novamente, os seus antigos rivais, liderados principalmente pela Inglaterra, se unem e sacramentam de forma definitiva a derrota de Napoleão na famosa Batalha de Waterloo, lá na Bélgica, em junho de 1815. Derrotado, ele se exila na ilha de Santa Helena, que ficou sob a intensa vigilância da Inglaterra para impedir que Napoleão voltasse novamente ao poder. E foi ali, na ilha de Santa Helena, que Napoleão morre com 52 anos de idade no ano de 1821. Sobre o fim de Napoleão, é bem interessante o que o historiador Marco Mondani nos diz em um capítulo desse livro aqui, ó, História das Guerras. Um capítulo que fala somente sobre as guerras napoleônicas. E esse historiador fala uma coisa muito interessante, que vale a pena a gente ler. Vamos lá? Exilado na ilha de Santa Helena, Napoleão teria um trágico fim de vida até sua morte em 1821, aos 52 anos. Apesar disso, é inquestionável a constatação de que sua biografia se cruza com a própria história dos quase 25 anos que sacudiram o continente europeu, na passagem do século XVIII para o século XIX. Talvez mais do que qualquer outro personagem da história contemporânea, Napoleão Bonaparte tem sua vida cruzada com a guerra, já que ele nasceu da guerra, chegou ao poder por meio da guerra, manteve esse poder por meio da guerra e o perdeu por meio da guerra.
Por isso, ele estava condenado a nunca fazer a paz, e se o fez, foi pensando na retomada breve da guerra. Após a derrota de Napoleão, os seus inimigos, principalmente a Inglaterra, a Prússia, a Rússia e a Áustria, promoveram um encontro conhecido como o Congresso de Viena em 1815, com o objetivo de reorganizar o mapa da Europa. De forma bem resumida, nós podemos dizer que essa reunião buscava resgatar o antigo regime na Europa. Mas, gente, responde para mim. Vocês acham que depois da experiência da aplicação dos ideais do liberalismo com a Revolução Francesa, a sociedade europeia se apresentava da mesma forma que antes? Se apresentava da mesma forma que era durante o antigo regime? Gente, é óbvio que não, né? Após a Revolução Francesa e a Era Napoleônica, o mundo ocidental já não era mais o mesmo. Mesmo assim, os participantes desse congresso defenderam o chamado princípio da legitimidade, que dizia ser legítima a volta ao poder das famílias que reinavam na Europa antes da Revolução Francesa de 1789. Defenderam também uma nova política do equilíbrio europeu e também a criação de uma aliança militar chamada Santa Aliança, com o objetivo de reprimir novos movimentos revolucionários. Apesar de nós termos falado muito de uma única pessoa, no caso Napoleão Bonaparte, a história é feita por todos nós, seres humanos. E esse período não teria ganhado essa proporção sem a existência de milhares de homens e mulheres, jovens e velhos, que não só vivenciaram, mas foram peças importantíssimas para a construção desse período. Pense nos milhões de soldados que perderam suas vidas nos campos de batalhas. Pense também nos civis que também perderam suas vidas em meio a essas lutas. Gente, estudar história não é apenas um estudo de um passado morto, mas uma forma de identificar as muitas maneiras como o passado molda a nossa existência no presente. E aí, gostou? Se sim, deixa o teu like, se inscreve aqui no meu canal para dar aquela moral e, se possível, deixa um comentário bacana. Muitas outras informações poderiam ser mencionadas, mas para a nossa revisão, essas foram suficientes. Convido você a estudar mais sobre o assunto e ficar ligado aqui comigo para mais outras aulas e revisões. Então, até breve!